Essa fome de Cesareia de Filipe foi comparada à fome, o período de fome de José no Egito. Então Ágabo chega na cidade de Cesareia. Eu imagino que Ágabo chega na porta da cidade de Cesareia de Filipe. E alguns dos irmãos perguntam: essa fome de Cesareia de Filipe foi comparada à fome, o período de fome de José no Egito. Então Ágabo chega na cidade de Cesareia. Eu imagino que Ágabo chega na porta da cidade de Cesareia de Filipe. E alguns dos irmãos perguntam: cidade de Cesareia, e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Pela primeira vez o apóstolo Paulo ele se sente em casa. Paulo é recebido por Filipe e pelas suas 4 filhas virgens, ao ponto quando Paulo se sente em casa. Mas quando tudo parece que vai começar indo bem, irmãos, escolhei entre vós 7 homens, ou em outras traduções, 7 varões de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, passa a eles essa tarefa. O doutor Lucas vai mencionar que Filipe, além de ser um bom para 4 filhas virgens, que nunca encostaram em homens, porque naquela época a jovem esposa não podia encostar em qualquer homem, tinha que ser um homem varão e valoroso. Por quê? Eram filhas de profetisa, eram filhas de pastor. Não era porque era filha de pastor que não podia encostar em qualquer um. Elas profetizaram, e elas profetizaram, eram cheias do Espírito Santo. Em Atos capítulo de número 21, versículo de número 8, a Bíblia nos menciona que Paulo, para a gente chegar em Atos 27, nós vamos ter que voltar alguns capítulos antes. Em Atos capítulo de número 21, Paulo decide ir para Cesareia de Filipe. E você vai me perguntar: quem é Filipe? Filipe é um dos 7 evangelistas que é mencionado em Atos capítulo de número 6, verso 2 e verso 3. Por isso os 12 se reuniram os discípulos dizendo: não é certo que nós negligenciamos o ministério da palavra como o leão entre os profetas. Todo mundo queria conhecer o apóstolo Paulo. Paulo era conhecido se tivesse Instagram de Paulo naquela época. O Instagram de Paulo batia mais de 1 milhão de seguidores. Se Paulo tivesse o YouTube, ele já passava mais de 40, 50 pregadores da nossa geração. Paulo decide ficar. Paulo ficou 2 anos e meio preso dentro de uma prisão. E ele diz a sua carta segundo aos Coríntios: que não esqueceis da nossa aflição em Éfeso. O que você está dizendo, João Pedro? É que Paulo fica 2 anos e meio dentro de uma prisão, preso por pregar o Evangelho de Cristo. Você está um cara muito bom e gostoso para Jesus, como o leão entre os profetas. Todo mundo queria conhecer o apóstolo Paulo. Paulo era conhecido se tivesse Instagram de Paulo naquela época. O Instagram de Paulo batia mais de 1 milhão de seguidores. Se Paulo tivesse o YouTube, ele já passava mais de 40, 50 pregadores da nossa geração. Paulo decide ficar. Paulo ficou 2 anos e meio preso dentro de uma prisão. E ele diz a sua carta segundo aos Coríntios: que não esqueceis da nossa aflição em Éfeso. O que você está dizendo, João Pedro? É que Paulo fica 2 anos e meio dentro de uma prisão, preso por pregar o Evangelho de Cristo. Você está um cara muito bom e gostoso para Jesus, como o leão entre os profetas. Todo mundo queria conhecer o apóstolo Paulo. Paulo era conhecido se tivesse Instagram de Paulo naquela época. O Instagram de Paulo batia mais de 1 milhão de seguidores. Se Paulo tivesse o YouTube, ele já passava mais de 40, 50 pregadores da nossa geração. Paulo decide ficar. Paulo ficou 2 anos e meio preso dentro de uma prisão. E ele diz a sua carta segundo aos Coríntios: que não esqueceis da nossa aflição em Éfeso. O que você está dizendo, João Pedro? É que Paulo fica 2 anos e meio dentro de uma prisão, preso por pregar o Evangelho de Cristo. Você está um cara muito bom e gostoso para Jesus. Vai ser preso pelos judeus, vai morrer. As
No meio deste diz: senhores, não comecem a chorar por causa de mim, porque para mim a morte já é o ganho. A morte para mim já é o ganho. Como assim você está dizendo que para a morte é o ganho? Porque na carta de Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20, Paulo vai dizer na sua carta, diz: eu estou certo. Na sua carta, perdão, na carta de Gálatas, na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20, eu não vivo mais eu. O que Paulo está dizendo é: Paulo, o antigo Paulo não vive mais. Que eu não vivo mais em mim, mas Cristo está em mim, viver. Pega na mão deste crente, pega na mão desse crente, saculeja ele até dizer glória. Saculeja ele até dizer glória, diz: vai profetizar no meio do vale, ou vai esperar a profecia chegar de mão beijada. Quando lá no médico, o barco está quebrando, tu não sabe nadar. Só que Paulo, Jesus, só que Paulo, ele vai dizer: se eles não saberem nadar, eu não posso salvar ninguém. Não, vamos olhar para você entender. Paulo está dizendo: se eles não souberem nadar, eu não posso salvar ninguém. Mas quem sabe nadar fica comigo. O que Deus está dizendo é: o que Deus está dizendo é que vai ter momentos que você vai dizer: eu não vou poder salvar ninguém, mas Deus vai levantar alguém para salvar alguém da tua casa essa noite. Ah, Jesus, é hoje, Jesus. Se coloca de cabelo. O diabo pensou que o barco da tua casa ia quebrar, mas para vergonha dele, tem água sendo sustentado pela garrafa. Do céu, tem barco sendo sustentado. Amém. Você já sofreu pancada, você já sofreu tentativa, você já disse: Deus, eu não aguento mais, mas Deus já está dando. Ele está te dando uma vida, está dando a sua casa, e fora a sua casa. A Bíblia diz: vai obrigar, a Bíblia vai dizer no livro de Josué, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou deixar você adorar por 30 segundos. Agora Deus aí. Agora você está entendendo porque eu tive que fazer tudo isso para te mostrar que quando você faz, sabe por quê, mano? Ele tem que, você imagina, nunca dizendo: